Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Hoje vamos trazer as primeiras impressões de um outro site de apostas. A gente sempre traz aqui conteúdos para vocês que possam diversificar o leque aí de plataformas que vocês utilizam para trabalhar, e hoje a gente vai falar então sobre a Bet Warrior, um site que está começando no mercado brasileiro, tá chegando promissor aqui para a gente poder ter como alternativa, e a gente vai falar um pouco sobre vantagens, desvantagens e por que você pode utilizar esse site como sendo uma alternativa interessante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e comenta aqui o que você acha sobre essa análise, se te ajudou de alguma maneira, se você acrescentaria mais alguma coisa e, é claro, perguntas que você tenha a respeito desse site, porque é óbvio, a gente não vai conseguir falar num único vídeo tudo a respeito dele. Então, se você quiser saber sobre alguma coisa que a gente não abordou aqui nesse conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente conversa por ali, maravilha? Esse site Bet Warrior é um site novo no mercado, então a vantagem de ser um site novo é que ele pega todas as referências positivas aí que os concorrentes têm e adapta para funcionar ainda melhor. A desvantagem dele ser um site novo é justamente a quantidade de usuários, que não oferece uma liquidez tão grande ali dentro do site, e também algumas coisas em relação à adaptação de mercado, porque a gente sabe que o público brasileiro é um público muito exigente e está tendo aí um boom de apostas esportivas no Brasil, que muitas plataformas estão chegando aqui para tentar uma fatia desse mercado. Então a concorrência é grande e nem todos os sites estão assim tão preparados para esse mercado. Mas eu dei uma analisada nesse site da Bet Warrior e eu vou passar para vocês as minhas primeiras impressões. Se eu achei que ele é confiável, se eu achei que ele é bom de utilizar, então a gente vai conversar um pouco sobre isso agora, beleza? Vamos aqui para minha tela então, que eu vou mostrar para vocês um pouco da interface aqui desse site. A gente tem um site aqui com um visual bem clean, né, com uma navegabilidade até bem interessante, se a gente for comparar com concorrentes aqui do mesmo porte, né, que tentam encontrar o mesmo público aí. Esse site da Bet Warrior é um site bem organizado e traz aqui todas as informações que a gente precisa para poder encontrar um jogo, um campeonato mais rapidamente aqui dentro, tá? Então esse é o primeiro ponto positivo que eu preciso destacar desse site aqui. A segunda coisa que me chamou bastante atenção é que é um site que aparentemente está muito bem preparado para receber o público brasileiro. Todos os campeonatos, todas as modalidades esportivas aqui tem o idioma em português bem certinho, corretamente, com os termos corretos. A gente vê, às vezes, alguns sites que são traduzidos para o português por pessoas que não são brasileiras, então elas utilizam alguns termos um pouco diferentes. Esse aqui está muito bem traduzido, esse é um ponto bem bacana também. E a gente tem aqui a variedade de mercados, que é o que a gente precisa para poder trabalhar. Então tem tanto mercados do universo sul-americano do futebol, quanto mercados europeus, inclusive de países mais do submundo, coisas que a gente vê só em sites de apostas bem maiores, tá? Então esse aqui é um ponto positivo também da Bet Warrior nesse sentido. Outro ponto interessante da gente analisar aqui é justamente sobre as odds, tá? Vamos abrir um jogo aqui de campeonato brasileiro. Justamente a qualidade das odds que a gente tem aqui, ela não consegue bater de frente com os grandes sites, justamente por isso que eu falei no início do vídeo, que é a liquidez que a gente tem dentro do mercado. Então, eventualmente, você vai encontrar odds melhores para fazer apostas em outros sites. Isso é algo que a gente deve levar em consideração, principalmente se você costuma analisar os campeonatos um pouco mais a longo prazo, porque essa diferença de preços, ela não vai ser tão sensível se você abordar um ou outro jogo, mas se você pegar um grupo grande de partidas, é bem provável que vai fazer diferença no final para a sua lucratividade, tá? Então, preste bem atenção, não só quando você estiver trabalhando com esse site especificamente, mas qualquer site de apostas, é muito importante você estar atento à qualidade das odds, tá? Para compensar isso, a Bet Warrior possui algumas promoções que são bem interessantes, tá? A primeira delas, que vale a pena a gente deixar sublinhado aqui, é o seu bônus de boas-vindas. A Bet Warrior trabalha com bônus de 200% no seu primeiro depósito. Então, se você gosta de utilizar bônus de casa de apostas e você está procurando casas que tenham bônus altos para você tentar sacar, essa aqui com certeza é uma alternativa bem interessante, porque você consegue utilizar sim esse bônus desde que você consiga cumprir o rollover, que é um rollover relativamente fácil, tá?
a gente está falando de você rolar o seu bônus aqui 5 vezes em odd de 1,70 no mínimo. Então, vai existir apostas que não vão estar disponíveis para você contar nessa rolagem, mas a grande maioria das entradas que você for fazer aqui, que não forem múltiplas, por exemplo, você consegue contabilizar. Então é um bônus alto e com uma certa facilidade para você conseguir chegar no rollover final dele, beleza? Esse é um dos pontos positivos. Outros pontos positivos é que a Bet Warrior também tem promoções para depósitos recorrentes. Então, por exemplo, se você pegou o bônus de primeiro depósito, não conseguiu chegar até o final do rollover dele, a Bet Warrior vai te dar uma promoção interessante para você fazer um segundo depósito ou um terceiro depósito. Isso varia bastante de acordo com a recorrência de apostas que você faz, mas esses bônus eles estão disponíveis para o mercado brasileiro, via de regra para todos os clientes da Bet Warrior que tiverem conta criada. Inclusive, se você quiser criar uma conta na Bet Warrior, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você criar sua conta com esse bônus exclusivo de 200%, tá? Então tá aí uma oportunidade. Voltando a falar do site, outro ponto muito importante que a gente tem aqui na Bet Warrior é justamente a sua confiabilidade. É óbvio, como se trata de um site novo no mercado, a gente não tem como aferir que esse site vai ser confiável ao longo do tempo. Eu também estou falando para vocês as minhas primeiras impressões. É óbvio, eu vou fazer um depósito aqui na Bet Warrior, primeiro para poder aproveitar esse bônus, depois para ver se o site realmente vai ter uma boa qualidade nessa de entregar o que ele promete, né, de realmente pagar o usuário, mas tudo que eu vi no site até aqui me leva a crer que sim, é um site confiável. Ele tem a licença de Curaçao, que é uma licença que não é das mais rígidas assim que a gente pode ter no mercado hoje, mas que todo site que está sob essa licença geralmente é um site confiável que a gente pode utilizar sem medo do nosso dinheiro ficar preso lá dentro, tá? Outro ponto bem importante é que esse site aqui, ele patrocina a seleção argentina de futebol. E a gente sabe que para você colocar uma grana dessas num patrocínio desse tamanho, é bem provável que esse site está sim preparado para receber bastante público e tem a liquidez necessária para fazer o pagamento caso você acerte aí a sua múltipla, acerte uma aposta boa e quiser fazer um saque para sua conta, beleza? É fundamental que você leia sempre os termos e condições de qualquer site de aposta que você for criar uma conta, para não ficar preso em alguma restrição de bônus, em alguma restrição de saque. E é claro, preencha sempre ali todos os itens de cadastro com os seus dados certinhos, envie aí seus documentos para verificação, porque é isso que na maioria das vezes faz com que os usuários não recebam corretamente os valores que desejam sacar por alguma inconformidade nos documentos. Agora, se você tiver algum problema em relação à verificação da sua conta, em verificação em relação a saque ou a depósito, o suporte da Bet Warrior é um dos melhores que eu já testei aqui. Eu conversei rapidamente com o suporte aqui e eles atendem muito bem, muito rapidamente, via chat com atendentes brasileiros, né? Ou que falam português muito bem e conseguem de fato resolver algum problema que você tenha. Então você pode confiar que se você tiver algum problema em relação à sua conta, pelo chat você vai conseguir solucionar, beleza? Essas foram as minhas primeiras impressões a respeito do site da Bet Warrior. Se você quiser saber mais alguma coisa a respeito desse site, deixa aqui nos comentários que a gente vai interagindo por ali e eu conto para você, conforme eu for utilizando esse site aqui, novidades em relação a ele, alguma questão sobre experiência de navegação que eu tive aqui e eu vou compartilhando com vocês. Maravilha? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!